Ok, vamos compartilhar a palavra do Senhor, aproveitado que o Senhor tem para nós nessa noite. Eu te convido a abrir a Bíblia em Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10, nós estamos vendo nessas três oportunidades, três imperativos da comunhão. Já que nós fomos chamados a ter comunhão com Cristo e com o povo de Cristo, nós precisamos fazer algo para que isso realmente aconteça, para que não fiquemos só na palavra, mas possamos de fato experimentar a comunhão. Marcos capítulo 10, a partir do verso 35. Marcos 10, 35. Eu vou ler e peço que os irmãos acompanhem. Então, se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: que queres que eu vos faça? Respondeu-lhe: permita-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo que eu sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhe Jesus: bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado? Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João, mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, como o presbítero Marcos orou, queremos realmente que o Senhor fale conosco nesta noite, Deus. Abre o nosso coração, ilumina os nossos olhos para que possamos compreender as maravilhas da Tua lei, Senhor, da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O Evangelho de Marcos é um daqueles textos que, quando observamos com uma atenção, vemos claramente a intenção do autor a escrever. Marcos tem 2 objetivos ao escrever esse evangelho. O primeiro deles é apresentar quem Jesus é, a identidade de Jesus. É por isso que, quando nós vamos lendo o evangelho de Marcos, nós vamos encontrar expressões como: quem é este? Quem é este homem que anda sobre as águas? Quem é este homem que o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este homem que é capaz de ressuscitar mortos? Quem é este homem que cura uma pessoa no sábado? Quem é este homem que apenas com a palavra expulsa demônios? Quem é este homem que ensina com tal autoridade que as pessoas ficam maravilhadas ao ouvi-lo? Marcos vai trabalhar a primeira parte do seu evangelho apresentando Jesus como o Filho de Deus, o Filho do homem, até chegar no capítulo 8. Vá comigo para o capítulo 8, versículo 29, que é onde Marcos está nos apontando e mostrando de fato quem Jesus era. Marcos 8, 29, então lhes perguntou Jesus: mas vós, aos discípulos, quem dizeis que eu sou? Respondendo
Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Está vendo? Pedro descobre a identidade de Jesus. Jesus não era simplesmente o filho de José e Maria. Jesus não era simplesmente um rabi, um mestre, como os outros que haviam ali. Jesus era o Cristo, o Messias prometido desde o Antigo Testamento. E Pedro então descobre isso com os 12. Marcos está apontando. Essa é a primeira verdade. Mas então, a partir desse ponto, Marcos passa a mostrar a missão de Jesus. E aí, observe comigo ainda no capítulo 8, versículo 31. Então, a partir deste ponto, começou Jesus a ensinar-lhes que era necessário o Filho do Homem, que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Agora Marcos vai apresentar a missão do Filho de Deus. E Jesus faz isso 3 vezes. E as 3 vezes, pelo menos, que Jesus apresenta a sua missão aos discípulos, eles não compreendem. No capítulo 8 mesmo, a primeira vez que Jesus fez isso, Pedro chama Jesus de lado e diz para Jesus: Senhor, o Senhor não pode morrer. O Senhor é o Messias. O Messias é aquele que vem para reinar, para governar, para estabelecer o reino de Deus. E Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, você não está entendendo nada. Aparta-te daqui, Satanás, porque eu vim foi para a cruz. E Jesus faz isso 3 vezes. O texto que nós lemos, versículo 32, um pouco antes do capítulo 10, observe, é a 3ª vez que Jesus vai fazer isso. Estavam de caminho subindo para Jerusalém, a última semana de Jesus. Jesus iria para Jerusalém para morrer, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e seguiam tomados de apreensão. O que será que vai acontecer? E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou-lhes a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue e morrerá. E mais uma vez os discípulos não entendem aquilo que Jesus está dizendo. E aí entra o versículo 35. Então, naquele momento, depois de Jesus revelar de novo, pela 3ª vez, que iria morrer, iria ser entregue, Jesus está revelando a sua missão. Então, se aproximaram dele Tiago e João. Tiago e João eram, dentre os 12 apóstolos, aqueles que estavam no grupo, no círculo mais fechado de Jesus. Aquele grupo composto por Pedro, Tiago e João, que estavam no barquinho, aquela música que a gente aprendi com a dona Hilda na escola dominical. Pedro, Tiago e João. Nesse caso aqui, Tiago e João se aproximam de Jesus porque eles eram irmãos. E diante disso eles vêm com uma história muito estranha. Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. Que pedido importante, não é? Se o seu filho chega para você e pede assim: pai, eu quero te pedir uma coisa, se eu te pedir, você me dá? Qual que é a sua primeira resposta? O que você quer? O que você quer? Se a sua esposa chega para você e diz assim: olha, quero te pedir algo, você me dá? O que você quer? O que você quer? E Jesus faz exatamente isso. Jesus então vira para eles e pergunta: o que vocês querem? O que querem que eu faça? E aí eles vêm com uma história estranhíssima. Jesus acabou de dizer que vai morrer, que está indo para Jerusalém para morrer, que está indo para a cruz. E eles, olha o que eles pedem para Jesus: permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Olha que pedido estranho. Jesus está indo para morrer,
para a cruz, para o Calvário, e eles estão pensando no trono, eles estão pensando na glória, eles estão pensando em ser servidos, eles estão pensando em ter posição privilegiada. O próprio Cristo está indo para a cruz. Vejam, Cristo está indo para um lado, e eles estão caminhando para outro, eles não entenderam nada do que Jesus tinha falado. Eles já criam em Jesus como Cristo, o Messias, mas eles ainda não compreendiam a missão de Jesus. E é incrível, irmãos, como isso pode ser uma realidade hoje. Muita gente crê em Jesus como o Messias, mas nunca entendeu a missão dele. Será que esse é o teu caso? Veja o que Jesus responde para eles, mostrando como eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Versículo 38, mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis? Vocês não sabem? Vocês têm certeza que vocês querem experimentar exatamente aquilo que eu vou experimentar? Vocês têm certeza que vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Vocês têm certeza que vocês querem ser batizados com o batismo que eu vou passar? Jesus se referia à sua morte na cruz, o cálice da ira de Deus. Vocês têm certeza que vocês querem passar por isso comigo? Porque o caminho para a glória é o sofrimento. Não há caminho fácil para a glória, irmãos. Por que Deus resolveu, antes de nos salvar, passar por tudo que passou? Não seria mais fácil um outro meio? Vai dizer que você nunca pensou isso. Se eu fosse Deus, eu inventava outra maneira de salvar a humanidade. Por que enviar o meu filho, meu único filho, filho unigênito, para que ele abra mão da sua glória na eternidade, se torne como um ser humano, se torne ser humano em carne e osso, nasça como um bebê dependente de tudo dos seus pais, viva e experimente o sofrimento da cruz. Se você tivesse dois caminhos, um caminho largo e fácil e atrativo, e um caminho estreito e apertado, qual deles você iria? Qual deles nós buscamos? Mas Deus, na sua soberania e sabedoria, estabeleceu o caminho da cruz. O rei veio para morrer. E essa era a missão de Jesus. Mas os discípulos não entendiam. As autoridades não entendiam, os religiosos não entendiam. Porque eles queriam um Messias glorioso. Eles queriam um Messias que sentasse no trono. Eles queriam um Messias que subjugasse o Império Romano. Eles queriam um Messias que iria restabelecer a glória de Israel. Era esse o Messias que eles queriam. Mas o Messias veio para morrer. Esse é o grande mistério. Esse é o grande mistério. Deus fez algo impressionante quando nós lemos o Antigo Testamento. Grande parte das profecias a respeito do Messias colocam o Messias como vindo para estabelecer o reino de Deus. E aí Jesus chega dizendo que o reino de Deus de fato é estabelecido. Mas ele é estabelecido como um grão de mostarda. Ele começa pequeno, invisível quase, e ele vai tomando forma, e ele vai crescendo, até o ponto que de fato ele será estabelecido plenamente na segunda vinda de Cristo. Mas eles não entendiam isso. Jesus disse que eles não entendiam o que estavam fazendo. E olha como Jesus veio para servir, versículo 40. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo. Por que Jesus falou isso? Ele é o rei do reino. No reino de Deus não há democracia, irmãos. Não há democracia. O reino de Deus é uma monarquia.
em que um manda, os outros obedecem, e com prazer. E ele é o rei do reino, diz, não me compete concedê-lo, porque já está programado, porque o Filho vem para fazer não a sua vontade, mas a vontade do Pai. Jesus veio para servir. E nós, os seus discípulos, temos que seguir os seus passos. Tiago e João, de algum modo experimentaram isso. Experimentaram o batismo que Jesus experimentou, experimentaram o sofrimento de Cristo. Ambos, principalmente Tiago, foi o primeiro dos 12 a morrer. Herodes cortou a cabeça dele. Depois João é o último dos 12 a morrer. Depois de passar pela ilha de Patmos, onde ele tem a visão e escreve o livro de Apocalipse, velhinho, cheio de cicatrizes do sofrimento, ambos experimentaram o que Cristo experimentou. Todos nós podemos experimentar isso. De algum modo nós morremos com Cristo. De algum modo nós ressuscitamos com Cristo. De algum modo nós experimentamos aquilo que Ele experimenta. Nós somos de Cristo. Cristo é tudo em nós. Agora, irmãos, o que nós aprendemos com essa lição dos discípulos não entendendo o ministério de Cristo, a missão de Cristo, como aquele que haveria de morrer? Parece que eu me vejo nesse texto. Parece que quando eu leio esse texto, eu me vejo lá. Aquela expressão parece ser verdadeira. Parece que nós nascemos com o reizinho na barriga. Já ouviram isso? Fulano parece que nasceu com um rei na barriga. Já ouviram aquela poesia? Parece que nós entendemos a nossa vida como as pessoas devem nos servir. E nós estamos aqui para sermos servidos. Isso acontece até mesmo na igreja. Parece que muita gente, às vezes nós entendemos que nós precisamos ser servidos. A gente não diz, mas às vezes nós nos comportamos como se viéssemos a um lugar em que fôssemos clientes e aqueles que estão aqui nos servindo devem nos servir. E aí sim a poesia parece você dizer: seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga abessa e um guardanapo, um copo d'água bem gelado. Abre a porta da direita com muito cuidado, que eu não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vá perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Veja, parece que às vezes a gente se comporta assim, irmãos. Nós estamos sendo servidos. Nós queremos uma igreja para ser servido. As pessoas trocam de igreja, parece que como que trocam de supermercado. Por quê? Porque nesse supermercado não tem aquela marca. Nesse supermercado o estacionamento é ruim. Nesse outro é melhor, espaçoso, eu quero aqui. Nessa igreja não tem ar-condicionado, na outra tem. Essa igreja não tem a música legal, a outra tem. Essa igreja não tem trabalho com crianças, a outra tem. Essa igreja não tem trabalho com jovens e adolescentes, a outra tem. Então eu vou aonde tem, porque eu quero ser servido. Eu não quero servir, eu não quero arregaçar as mangas, eu não quero fazer com que aquela igreja tenha aquilo que eu preciso. Eu quero que outros façam para que eu seja o beneficiado. Esse é o pensamento dos discípulos. Eu quero me sentar ao lado de Cristo, eu quero governar, eu quero que as pessoas estejam aos meus pés, eu quero ser servido. Esse é o pensamento de alguém que ainda não entendeu a missão de Cristo. Não entendeu a missão de Cristo. Jesus então imediatamente, e olha o versículo 41 antes da fala de Jesus. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João.
E olha, por que eles se indignaram? Será que foi porque, nossa, que pergunta sem noção, que pergunta tola desses dois, que ousadia em chegar para Jesus perguntando isso? Parece-me que eles se indignaram não porque foi uma pergunta tola, mas porque eles também queriam ser os maiores. Eles estavam disputando entre si para ver qual deles sentaria à direita de Cristo. Volte a sua Bíblia, no capítulo 9, versículo 33. Isso já aconteceu uma vez entre os discípulos. É a segunda vez que acontece. Tendo eles, versículo 33, capítulo 9. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorreis pelo caminho? Mas eles, os discípulos, guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Quem era o maior? Quem era o melhor? Quem deles se sentaria ao lado de Cristo? Isso já havia acontecido uma vez. Portanto, quando eles se indignam aqui, eu acredito que eles estão se indignando, porque eles queriam sentar, os outros 10 queriam se sentar ao lado de Cristo. Isso acontece, irmãos. Quando uma pessoa quer ser servida, e a outra quer ser servida, há briga, há confusão, porque uma quer fazer a sua vontade, e a outra a dela. Quando eu quero uma coisa e a outra pessoa quer outra, cada um pensando em si mesmo, dá briga, dá confusão. Isso é uma realidade num casamento, isso é uma realidade entre pai e filho, isso é uma realidade entre irmãos na igreja. Quando nós pensamos apenas em nós mesmos, quando somos egoístas, nós iremos brigar. Nós iremos brigar. E aí a comunhão não acontece, ou é defeituosa. Agora sim, Jesus então vai corrigir o pensamento dos discípulos. Versículo 42, observe na sua Bíblia. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-no sobre o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Jesus está mudando a maneira de pensar dos discípulos, porque a lógica do reino de Deus é diferente da lógica do reino dos homens. A maneira de pensar do reino de Deus, ela é totalmente diferente da maneira de pensar do reino dos homens. O reino dos homens os maiores exercem autoridade, os bons exercem a primazia, mas no reino de Deus, para entrar você já tem que ser humilde, pobre de espírito. Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças, Jesus vai dizer: bem-aventurados os humildes, ou os pobres de espírito, porque dos tais é o reino de Deus. No reino de Deus a lógica é diferente. O maior não é quem é servido, o maior é quem serve. Vamos tentar imaginar como isso é diferente para nós. Você é um empresário. Nada contra os empresários, nem contra ganhar dinheiro. É só uma ilustração, tá bom, gente? Você é um empresário. E aí você vai almoçar num restaurante. O seu salário como empresário é 10 mil reais. Bom, né? 10 mil reais. E aquele que te serve lá no restaurante, o garçom, ganha 15 mil reais. Já pararam para pensar? Que lógica estranha. Se eu sou empresário, qual que é a nossa lógica? Nós ganhamos mais. Posição social.
É assim que nós estabelecemos as nossas posições sociais. Essa é a lógica do reino dos homens. É assim que a gente vive. Seria totalmente estranho para nós se um garçom ganhasse mais que um empresário. Por quê? Porque o garçom, que é uma profissão muito digna e honrada, irmãos, tem menos instrução muitas vezes. É um trabalho mais braçal. O empresário investiu grande parte do seu dinheiro na empresa dele. Não seria estranho? Jesus mostra nesse texto e tantos outros que a lógica do reino de Deus é diferente da nossa. Aquele que quer ser grande, sirva. Aquele que quer ser o primeiro, sirva. Essa é a lógica do reino de Deus. Essa é a lógica do reino de Deus. Agora, irmãos, por que é assim? Por que Jesus fala isso? Observe o versículo 45. Eu vou ler o 44 para os irmãos entenderem melhor. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A razão pela qual nós devemos servir, irmãos, é porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Ele é o rei, ele é o rei do reino, ele não precisava servir, mas Jesus, na quinta-feira antes de ser crucificado, ele junta os discípulos, e antes da Páscoa antes da ceia, ele lava os pés dos discípulos, e ele diz para os discípulos assim: viram o que eu fiz? Vão e façam o mesmo. Como pode o rei servir? Jesus dá o exemplo. Essa é a razão pela qual nós devemos servir. E aqui está o anúncio da missão de Cristo. O Messias, o prometido, não veio para ser servido. Pelo contrário, ele veio para servir, e servir com a sua própria vida, dando a sua vida em resgate de muitos. Essa é a mensagem do Evangelho. Jesus se torna o servo sofredor, que vem para pagar pelo nosso pecado, para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ter comunhão com Deus, porque os nossos pecados nos separavam de Deus. Mas Jesus, enviado pelo Pai, é o servo sofredor que morre a nossa morte, para que nós possamos viver. Isso é o Evangelho. Se você não crê nisso, você ainda não é salvo. Essa é a mensagem do Evangelho. Sem termos feito nada para que Ele fizesse isso por nós, mas Ele fez, porque Ele era o servo sofredor, que entrega a sua vida, que dá a sua vida em resgate de muitos. Esse é o Evangelho. Eu queria fazer um convite. Se há alguém aqui que não tomou a decisão de crer no Senhor Jesus, o servo sofredor que entrega a sua vida em resgate por nós, tome a decisão hoje, porque essa decisão muda a história. Essa decisão nos coloca em comunhão com Deus. Comunhão com Deus por meio de Cristo. Não há comunhão com Deus por meio de nenhuma outra pessoa, nenhuma outra crença que não Jesus Cristo, o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Que tira o pecado do mundo. Irmãos, a razão de servirmos é porque o próprio Filho do Homem veio para servir. É por isso que nós devemos entregar a nossa vida. É por isso que nós devemos servir os irmãos. Porque o próprio Jesus fez isso. E Ele estabeleceu isso como padrão para o seu povo. O padrão do discipulado, o padrão da vida cristã, não é ser servido. O padrão é servir. Eu não venho à igreja, à comunhão dos santos, para ser servido. Eu venho para servir. E foi para servir que o Senhor nos salvou. Quando nós olhamos as Escrituras
E vemos Êxodo capítulo 4. Deus fala para Moisés o seguinte: eu vou libertar o meu povo para que me sirva. Para que me sirva. É para isso que a salvação acontece, porque serviço é adoração, irmãos. Serviço é a adoração a Deus. Romanos capítulo 12, Paulo vai estabelecer, depois de apresentar o Evangelho em 11 capítulos. Eu sei que os irmãos estão estudando aqui, então está no contexto, não é? Romanos capítulo 12, então Paulo, depois de apresentar o Evangelho, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, para que vocês foram salvos? Para me servirem. E aí, o mais interessante é, depois, então, ele apresenta do versículo 3 ao versículo 8, como é que nós vamos servir a Deus? Ele diz: exerça os seus dons. Se você profetiza, profetize. Se você tem o dom de misericórdia, exerça com alegria. Sirva o seu irmão, porque é assim. A salvação é individual, mas a vida comunitária, a vida cristã é comunitária, é relacional. É por isso que nós servimos. Se nós queremos ser uma igreja grande, uma igreja boa, o que é que nós precisamos fazer, irmãos? Servir. Servir aqui dentro. Começa aqui, servir o meu irmão que está do meu lado, com os dons que Deus me deu, com os talentos que Deus me deu, com os bens que Deus me deu, com a personalidade que Deus me deu. Qual que é o teu ministério? A quem você tem servido? Serviço é adoração, irmãos. Por isso que Jesus diz: não há possibilidade de servir a dois senhores, porque ou você aborrece um e ama o outro, ou você ama um e aborrece o outro. Serviço é adoração. A quem você tem servido? Como você tem exercido os dons que Deus te deu? Como você tem demonstrado serviço cristão na sua comunidade de fé? Como esta igreja tem servido a comunidade ao seu redor? Se nós queremos ser uma igreja de fato relevante, se nós queremos ser uma igreja grande, não é o sonho de toda igreja se tornar uma igreja grande? Se nós queremos isso, precisamos servir. Servir. E servir traz desgaste, irmãos. Para que Jesus servisse, Ele entregou a sua própria vida. É preciso doar a vida por uma causa. E a causa do Evangelho é a causa suprema que nós podemos doar a nossa vida. Não desperdice a sua vida, doando a sua vida para outra causa que não seja o Evangelho. É o Evangelho de Cristo. Atos, capítulo 20. Abra a sua Bíblia lá. Versículo 24. Um dos textos mais marcantes das Escrituras para mim. Atos 20, 24. Paulo está dizendo: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu complete a carreira, ainda que eu me desgaste por isso. Eu quero que o Evangelho de Cristo chegue em todo mundo, em toda a terra, em toda a minha comunidade, porque essa é a causa de viver,
É assim que eu glorifico a Deus. Você tem doado a sua vida por causa do Evangelho. Você tem servido a Deus e ao próximo e aos irmãos com o Evangelho. Há mais de 7.000 povos não alcançados. Mais ou menos 3 bilhões de pessoas não alcançadas, irmãos. Povos não alcançados na terra. E nós, como igreja, precisamos servir o mundo pregando o Evangelho. Mais de 7.000 povos não alcançados. Onde estão os missionários? Vão sair da onde os missionários? Vão sair daqui, do seio da igreja. Mas a igreja precisa entender que precisa servir. Porque você vai enviar um missionário, você vai mandar dinheiro, você vai mandar recurso, e você não vai ter retorno nenhum. Quem vai ter retorno vai ser o povo daqueles lugares distantes. Você está disposto a investir num lugar que você não vai receber retorno? É isso que Jesus está dizendo. Você quer ser servido ou você quer servir? É muito fácil servir para ser servido. É muito fácil servir quando você tem retorno. Mas a tarefa, irmãos, é servir para não ter retorno. O retorno não vem para nós, o reconhecimento não vem para nós, o reconhecimento vai para Cristo, o Senhor da igreja. Quanto você tem servido? Eu quero desafiar vocês, a partir da palavra do Senhor, a servir mais, a se envolver mais com a obra do Senhor, a dedicar mais a sua vida para o Senhor, servindo a comunidade local, a igreja do Senhor onde você está inserido, servindo a comunidade ao redor, a sua cidade, servindo os povos não alcançados, gente que nunca ouviu de Jesus, países inteiros que nem tem a Bíblia traduzida no seu próprio idioma. Nós então precisamos arregaçar as mangas e servir. Sem serviço não há comunhão. Talvez seja por isso que Lucas, ao descrever a igreja em Atos, ele diz que enquanto a igreja estava em comunhão, ela contava com a simpatia do povo, e dia a dia o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Abaixa a sua cabeça. Eu não sei o quanto você foi desafiado nesta noite, mas eu quero incentivar você a servir. Talvez pessoas aqui tenham recebido o chamado de Deus para ministério em tempo integral, para entregar a sua vida em lugares distantes. Talvez pessoas aqui precisem identificar o chamado de Deus para servir lá no seu trabalho. Você não está lá para ganhar dinheiro, você está lá para servir aquele povo, servir a Deus servindo o povo, com a sua profissão. Talvez você foi desafiado nessa noite a se envolver na igreja local, servindo os irmãos com os dons que Deus te deu. Eu não sei o que Deus falou com você, mas eu quero te desafiar a servir. Não desperdice a sua vida querendo ser servido, ou servindo a outro que não o Senhor Jesus. Vamos cantar essa canção.